Olá, olá, sejam todos bem-vindos à conferência Fulbright 75 anos, os Estados Unidos em Perspectiva. Eu sou Luiz Pedroso e é um prazer recebê-los na tarde desta quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Hoje conosco nós temos o professor José Maia Bezerra Neto, da Universidade Federal do Pará. Ao comemorarmos os 75 anos do programa Fulbright no mundo, nós lançamos, no início de 2021, uma iniciativa piloto com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos e a participação de 5 universidades, entre elas a Universidade de Brasília e as Universidades Federais do Pará, Santa Catarina, Minas Gerais e da Bahia. A Fulbright Interdisciplinary Network, AFIN, visa promover os estudos sobre os Estados Unidos no Brasil e aproximar, assim, as comunidades acadêmicas do Brasil e dos Estados Unidos. Eu vou apresentar o professor José Maia Bezerra Neto e, em seguida, passar a palavra ao professor para dar início à palestra dessa tarde sobre escravismo e anti-escravismo no mundo atlântico. O professor José Maia Bezerra Neto possui graduação em História pela Universidade Federal do Pará, especialização em Teoria Antropológica também pela Universidade Federal do Pará e mestrado em História Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas. O seu doutorado em História Social é pela PUC de São Paulo. O professor José Maia é sócio efetivo, ocupante da cadeira 38 do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e atualmente é o vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. É professor associado da Faculdade de História da UFPA, do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia. É líder do grupo de pesquisa Escravidão e Abolicionismo na Amazônia. Bom, acredito que estamos muito bem representados e temos um dos grandes especialistas no assunto, não só na região amazônica, como no Brasil. Já agradeço a sua participação, professor, e apresentei para todos que nos acompanham até o momento, e será um prazer ouvi-lo falar sobre esse tema tão importante, com um resgate histórico relevante, que é o escravismo e o anti-escravismo no mundo atlântico. Com isso, lhe passo a palavra para dar início à sua exposição. Obrigado. Boas tardes a todos, todas que estão aqui conosco. Agradeço a presença de todos que estão aqui. Agradeço também a apresentação feita pelo Luiz. Agradeço à Fulbright, nessa conferência de 75 anos, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando juntos, né, nessa tarde, trocando ideias, na verdade, conversando sobre o tema do escravismo e anti-escravismo no Atlântico. E um tema que eu acho que ontem eu estava na minha aula da pós-graduação falando justamente da atualidade que temos hoje, desse debate, né, o debate sobre as relações raciais no mundo contemporâneo e sobre o passado escravista e sobre a história do escravismo e do anti-escravismo, ganharam uma importância, uma renovação em sua importância ao longo desses últimos anos, não apenas no Brasil, mas também em outros lugares do Ocidente, do Atlântico, nos Estados Unidos, com o movimento Vidas Negras Importam, onde se coloca, né, uma renovação dessa luta pelos direitos, né, de boa parte da população. E no Brasil também é algo que tem retomado muito com o debate acerca do racismo, que está no Brasil hoje, deixou de ser um racismo envergonhado, eu diria isso, passou a ser um racismo mais escancarado, um racismo que sempre esteve presente nas relações raciais brasileiras, mas que, como já foi dito, em algum momento era o crime perfeito, no sentido de que existia, mas não havia culpados, né? Então, e hoje nós estamos pensando justamente que há um escancaramento aí desse racismo, as pessoas já estão, é um novo momento. Eu acho que isso não é bom, né? Claro, o racismo nunca é bom,
mas também não é ruim, porque fica mais fácil de você dialogar sobre isso com quem pratica, desde que haja diálogo. Ou seja, fica difícil você lidar quando há uma recusa, né? Ou seja, ninguém assume, né? E quando a parte da sociedade começa a assumir, isso é importante, porque aí a gente pode botar, como eu digo, o dedo na ferida, né? E se a gente não põe o dedo na ferida, a gente não cura, não trata como tem que ser tratada, né? Então, isso acho que, não sei se fui claro. Bom, então, a minha apresentação passa um pouco por isso, para olhar esse nosso passado, né, para pensar esse nosso presente, com todas as suas implicações. Acho que esse é o nosso papel como historiadores, né? Então, eu vou começar aqui uma exposição da apresentação. A gente fez um pré-teste ainda há pouco, né? Parece que deu certo. Então, vamos ver agora se continua dando certo. Eu acho que apareceu, não foi? Então, Apareceu, professor. ok, obrigado, Luiz. Muito obrigado. Então, aqui nós temos a nossa conferência de hoje, aqui na Fulbright, né? Ontem eu não pude estar presente, enfim, contratempo, mas hoje eu pude assistir, né, a fala da professora Patrícia. Então, nós vamos aqui fazer a nossa contribuição, a nossa fala sobre o escravismo e anti-escravismo no mundo atlântico. Esse também é um debate na história que ganhou nos últimos anos muita força, muito lugar no debate, tanto sobre o escravismo como sobre o anti-escravismo. Não que sejam temas novos, mas eu acho que ganhou importância, ganhou uma visibilidade maior essa discussão na sua perspectiva atlântica, até porque a história atlântica ela ganha também muita visibilidade, apesar de ser um pouco mais antiga, a perspectiva da história atlântica, mas ela ganha mais visibilidade no início do século atual, tanto no mundo de língua inglesa acadêmico, como no Brasil depois. Então, é algo também bastante atual. Bom, mas olhando um pouco mais para o passado, e tem tudo a ver falar de escravismo e anti-escravismo no mundo atlântico, porque apesar da gente olhar para esse mundo atlântico com uma perspectiva, às vezes, mais local, regional, até mesmo nacional, falar de escravismo, portanto, falar do tráfico de africanos escravizados, sempre nos remete a uma perspectiva atlântica. Da mesma forma que falar de anti-escravismo, né, ou abolicionismo, também nos remete também a essa perspectiva atlântica. Não sei, daí, inclusive, porque se tem falado, parte da historiografia, inclusive no Brasil, tem falado mais recentemente da internacional escravista ou da internacional anti-escravista ou abolicionista, justamente pensando nessa perspectiva mais global, atlântica, para entender isso. Então, dentro dessa perspectiva que vamos falar também um pouco, olhando para o nosso passado. Aí eu quero começar chamando a atenção aqui, compartilhando com vocês a imagem aqui do Daniel Defoe, nascido em 1660 e 1731. Como nós sabemos, ele foi considerado um dos precursores do romance inglês moderno. Aqueles que estudam literatura inglesa ou literatura sabem melhor do que eu. Então, o Daniel Defoe, ele foi autor de um livro muito conhecido, muito traduzido, muito reeditado, que já virou várias versões de filme, que foi justamente As Aventuras, a Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe. Então, o Daniel Defoe, ele publica As Aventuras de Robinson Crusoe e quem, com certeza, ainda não teve a oportunidade de ler o livro, já viu alguma série na televisão, já viu algum filme, existem várias versões no cinema, né, ao longo do tempo. E, então, o Daniel Defoe ele vai escrever, publicar esse livro. Aqui nós temos, então, A Vida e as Aventuras, né, de Robinson Crusoe, e aqui uma imagem de como seria o Robinson Crusoe. Bom, mas por que eu estou começando essa fala sobre escravismo e anti-escravismo no mundo atlântico a partir de um autor inglês, né, genuinamente inglês, que
acredito, nunca tenha saído da Inglaterra para visitar uma fazenda que fizesse uso de trabalho escravo no Caribe inglês ou nas colônias inglesas, imagino que não, né? Mas por que eu inicio, então, vou buscar esse autor e vou buscar o seu livro na literatura As Aventuras de Robinson Crusoe? Porque o que o livro traz para nós? Esse livro foi publicado no início do século XVIII, né? Bem no começo do século XVIII. Foi a publicação desse livro. E ele conta a história de um jovem inglês que, apesar de bem nascido, filho de um rico comerciante, de um homem de negócios, se encontrava bastante entediado, né? E com a vida que levava e com a perspectiva de um futuro seguro, rico e tranquilo, esse jovem, com sede de aventuras e de conhecer o mundo, resolve abandonar a casa paterna, não dá ouvidos aos conselhos do pai e vai engajar na marinha mercante inglesa como marinheiro, né? E, portanto, vai navegar pelos mares. E aí, como marinheiro, a embarcação em que se encontrava, essa embarcação é atacada por piratas na altura ali do litoral da Espanha, e ele é feito prisioneiro e é levado para a região do Mar Mediterrâneo, para o Oriente Próximo, aonde seria ali a Palestina. E nessa região, ele é vendido como escravo. Então, você tem um jovem inglês bem nascido, livre de nascimento, né, que acaba preso por piratas e que vai ser vendido como escravo na região ali do Oriente Médio, da Palestina, e durante alguns anos vai trabalhar como escravo, né, para aquele que havia feito a sua compra, né, que tinha outros escravos, né, lá no mundo muçulmano. Então, a partir daí, de algum tempo, ele, ganhando a confiança, consegue pegar um barco, né, e acaba fugindo. E aí ele foge daquela região, pelo Mar Mediterrâneo, e consegue recuperar sua liberdade após alguns anos. Volta a ser livre, o Robinson Crusoe. Mas aí ele continua persistindo na vida de marinheiro. Aí ele vem parar no Brasil, no Nordeste açucareiro, e em Pernambuco, para ser mais exato. E no Pernambuco, na zona da mata, no Nordeste açucareiro, depois de algum tempo ele prospera e vem a se tornar um senhor de engenho, dono de engenho de açúcar, e passa a ter escravos, compra escravos, inclusive, para trabalhar no seu engenho, né? Escravos africanos. Mas, depois de algum tempo, ele se cansa daquela vida e sente falta do mar, sente falta da vida no mar, quer novamente uma aventura no mar. E ele convence outros senhores de engenho a financiar uma embarcação, a financiar um navio que ele ia comandar, porque ele tinha experiência no mar, para ir na África buscar africanos escravizados para fazer o tráfico. Então, ele vai se tornar traficante. E aí ele vai, então, vai na direção do outro lado do Atlântico, nesse navio, para buscar africanos escravizados e trazer para Pernambuco. É nesta viagem que o seu navio naufraga e ele vai virar, então, o náufrago que nós todos conhecemos. E ele vai parar numa ilha no litoral do Caribe venezuelano, né, próximo da Venezuela. E nessa ilha ele vai passar muitos anos, todo mundo conhece um pouco dessa história, até que um dia uma população nativa de uma ilha vizinha aporta na ilha onde vivia o Robinson Crusoe e vai fazer o sacrifício de um prisioneiro. Robinson Crusoe salva esse prisioneiro e esse prisioneiro indígena que ele salva, ele vai virar o escravo do Robinson Crusoe. E ele vai lhe dar o nome de Sexta-feira, né? Quando na tradição inglesa da escravidão, você dava nomes para os servos, para os escravos, né? Nomes que implicavam uma condição de inferioridade, de sujeição. E esse nome ridículo de Sexta-feira implicava isso também, porque ele salva aquele índio numa sexta-feira, se não me engano, e vai se tornar o seu escravizado, né? Em troca da vida que salvou. Depois, bom, ele vai conseguir ser salvo, né, e vai voltar para a Inglaterra, e aí eu não vou contar o finalzinho do livro, mas vou deixar aí, não vou dar esse spoiler, né, do final do livro, mas eu estou trazendo esse livro por quê? Para mostrar como o autor do livro, quando faz, né, o Daniel Defoe escreve esse livro, ele escreve esse livro, publica esse livro no início do século XVIII, quando o tráfico de africanos escravizados estava acontecendo
envolvendo dinamarqueses, holandeses, franceses, espanhóis, portugueses, ingleses, todos envolvidos em maior ou menor grau com o comércio de africanos escravizados. E era uma atividade econômica extremamente rentável, apesar dos altos custos, apesar dos altos riscos, mas bastante rentável, e que empregava direto e indiretamente várias centenas, até milhares de pessoas nos vários países europeus. Algumas cidades portuárias se desenvolvem bastante em função desse comércio negreiro. Então, Defoe fala, vislumbra isso no seu livro. Ele fala também de um homem branco que é escravizado, consegue fugir, se torna senhor de escravos, se torna traficante e depois escraviza um índio. Então, ele está falando aí da escravidão do branco, né, no Oriente Médio muçulmano, ele está falando da escravidão do africano e está falando da escravidão indígena, né, das diversas formas de escravização. Aquilo que vários autores vão falar depois, inclusive, o Peter Leinebaug, o Marcus Rettig, no seu belíssimo livro, Hidra de Muitas Cabeças, vai falar desses trabalhadores do mundo atlântico. Mas o que me chamou a atenção na leitura do Defoe, por isso que eu começo por ele, me espantou como ele não faz uma condenação moral da escravidão nem do tráfico. Ele não faz... né, eu não entendi que havia ali uma condenação, ele faz um relato. Ou seja, como se fosse parte daquele mundo haver, né, o tráfico de gente escravizada e como se fosse parte daquele mundo se fazer uso do trabalho escravizado de gente, né, de várias pessoas, seja índio, seja africano, ou seja... E isso mostra aquilo que também já tem sido apontado na história, né, que até mesmo no século XVIII, uma boa parte da população que trabalhava sobre alguma forma de trabalho engajado, compulsório, obrigatório, ainda que livre, além daqueles que trabalhavam como servos, além daqueles que trabalhavam como escravizados, propriamente dito. Ou seja, a impressão que dá, além desse romance, é que o mundo da escravidão não causava, né, arrepios, né? Então, embora houvessem vozes já dissonantes em relação ao tráfico, em relação ao trabalho escravizado, fazendo críticas em relação ao mesmo, né? Então, é esse mundo da escravidão, do tráfico, que, em parte, Robinson Crusoe vive e Defoe compartilha no romance do Robinson Crusoe. E aí nós vamos falar, por exemplo, citamos aqui que Robinson Crusoe foi dono de um engenho de açúcar em Pernambuco, e aqui nós temos uma imagem, né, uma pintura do Benedito Calixto, que não é da época colonial, é bem posterior, mas onde ele fala do engenho de açúcar. O engenho de açúcar que surge no Caribe britânico, que surge na América Portuguesa ou Brasil, primeiramente no Nordeste açucareiro, Recôncavo Baiano, zona da Mata Pernambucana, esse engenho de açúcar ele surge como parte do nascimento das fábricas no mundo moderno. Os engenhos de açúcar são as primeiras fábricas, não as únicas e não o único modelo fabril, mas fazem parte da história do surgimento das primeiras fábricas no mundo moderno dentro da história do capitalismo, ou como querem alguns, capitalismo associado à escravidão, capitalismo histórico, como diriam depois, para um período posterior. Pois bem, então aqui o engenho de açúcar vai produzir uma importante commodity, que é o açúcar, que vai ter um alto valor de preço de mercado na Europa do final da Idade Média, início da Idade Moderna. E esse açúcar, que vai ser gerador de muita riqueza, né? Riqueza essa, inclusive, que vai ser tão bem retratada pela literatura inglesa, quando fala dessa aristocracia inglesa do século XVII, do século XVIII, tão bem retratada nos romances de Jane Austen, né? E que viviam, na prática, na sua riqueza, muito em função do trabalho escravizado dos africanos nos engenhos de açúcar, das plantations açucareiras do Caribe inglês, né? Então, as coisas circulavam. Então, e aí você tem, então, o surgimento dessas primeiras fábricas, e aqui eu estou lembrando o livro do Edgar Dedeck, O Nascimento das Fábricas, né? que fala dos engenhos integrados a essa produção fabril das primeiras fábricas capitalistas, né? Baseado também no trabalho de Maria Silvia Carvalho Franco, de Antônio Barros de Castro e Alice Canabrava. Mas não somente o engenho de açúcar
vai representar o recurso à mão de obra escrava africana. E antes indígena também. A primeira escravidão que surge nas Américas é a escravidão do índio, a escravidão indígena. Né? Depois é que você passa a fazer uso dessa escravidão africana. E a escravidão africana tem essa dimensão atlântica porque vai se buscar do Atlântico esses trabalhadores escravizados, diferente dos índios que aqui estavam. Aqui é uma outra imagem do engenho de açúcar, né, que nós estamos vendo aqui, a outra imagem do engenho de açúcar, que nos mostra, portanto, a sua complexidade dessa produção, né, que é associada ao uso do trabalho escravizado. Uma outra imagem também das moendas do engenho de açúcar aqui, mas para além do engenho de açúcar, você vai ter depois, e aí eu vou passar adiante, o recurso aqui, já um pouco mais tarde no Brasil, ao café. Né? Então, aqui nós temos essa imagem de trabalhadores escravizados na fazenda de café de São Paulo. Ou seja, o açúcar continuava sendo uma commodity, fazendo uso da mão de obra escravizada, mas no século XIX o café ganha essa importância cada vez maior no Brasil, fazendo uso dessa mão de obra escravizada, né, nas fazendas de café. Havia também o recurso à mão de obra escravizada nas fazendas de algodão no Brasil. Daí que há um ganho maior do uso do trabalho escravizado no Maranhão em função do plantio e exportação do algodão, o que também vai ser muito marcante, muito mais significativo, nas fazendas do sul dos Estados Unidos, ainda no período colonial, sob domínio inglês, e depois após a independência. E essa imagem aqui retrata, portanto, famílias negras trabalhando no plantio do algodão no sul dos Estados Unidos, que também vai ser uma importante commodity. Uma outra importante commodity que vai fazer uso do trabalho compulsório e até mesmo do trabalho escravizado vai ser a borracha na Amazônia, aonde você vai ter, né, a partir principalmente da década de 1850, você vai ter um crescimento cada vez maior das exportações de borracha no Brasil pela Amazônia, e aqui na imagem acima você tem uma fotografia das bolas ou pelas de borracha, né, esperando a embarcação, e mais abaixo você tem uma outra imagem de pessoas negras, alguns deles provavelmente escravos, ou mesmo que livres submetidos à escravidão por dívidas, trabalhando aí nas seringueiras, extraindo látex, a seringa, fazendo a sua defumação para fazer as bolas de borracha. Então, a economia da borracha também vai fazer uso de alguma forma de trabalho compulsório, como bem demonstrou o antropólogo, falho o nome agora, que escreve o texto Caboclo Brabo, né, que vai mostrar muito bem isso. Uma outra commodity que vai ganhar importância no século XIX é o cacau. E na Amazônia, no Pará, nós temos essa imagem do século XIX, onde mostra a coleta do cacau. E nesta imagem, portanto, o Pará torna-se o principal produtor de cacau. Quem trabalhava nas fazendas de cacau, apesar de você ter pessoas livres trabalhando nas fazendas de cacau, sob alguma forma de trabalho engajado, né, como dependentes, você também fazia uso dos escravizados, né, dos trabalhadores escravos nas fazendas de cacau. O uso que vai ser feito também na Bahia, quando vai começar o plantio, desde o final do século XVIII, do cacau na Bahia, mas na Bahia o cacau só vai ganhar importância econômica no final do século XIX, né, já no finalzinho da escravidão, mas fazia uso também do trabalho escravizado. Por que eu estou mostrando essas imagens aqui do açúcar, do café, do algodão, da borracha e do cacau? O que eles têm em comum? São commodities, são produtos de exportação, né, de várias regiões, né, de vários lugares das Américas. Você tem o açúcar no Caribe, você tem o açúcar no Brasil, você tem o café no Brasil, mas você tem o algodão nos Estados Unidos, tem no Maranhão, você tem o cacau no Equador, na Venezuela, mas você também tem o cacau no Brasil. Ou seja, você tem a borracha predominantemente no Brasil. Então, são commodities que são importantes nesse momento e que, ao longo do século XIX, ganham uma importância cada vez maior no mundo atlântico, em função de um processo de revolução industrial iniciado ainda no final do século XVIII. A gente sabe que a Revolução Industrial tem no algodão, na indústria têxtil,
na tecelagem, o seu carro-chefe. E esse carro-chefe da tecelagem tem no algodão a matéria-prima. Nós sabemos também que há um aumento do consumo do café, do chá e, portanto, do açúcar, há um aumento do consumo do chocolate no século XIX. As grandes fábricas de chocolate na Europa surgem no século XIX, Menier em Paris, né, e outras na Inglaterra, na Holanda, Von Holten, por exemplo. Então, os grandes fabricantes de chocolate, com grandes fábricas de chocolate, no século XIX começam a produzir em grande quantidade de chocolate. Então, há um aumento do consumo do chocolate, há um aumento do consumo do chá, há um aumento do consumo do café, há um aumento do consumo do próprio açúcar associado a tudo isso, há um aumento uma maior demanda de algodão, e há uma maior demanda de borracha com o desenvolvimento da indústria dos pneumáticos no século XIX. E como responder a essa crescente demanda de consumo do mundo urbano, industrial, atlântico, ocidental? Fazendo uso do trabalho compulsório, fazendo uso do trabalho escravizado. Essa é a resposta. E isso diversos autores já demonstraram de uma forma muito importante, como o Robin Blackburn, entre outros, que demonstraram justamente essa inserção do escravismo dentro das estruturas do capitalismo, que não deixou de existir. Quando a escravidão está deixando de existir nas Américas, ela está começando a ser reforçada nas estruturas de produção do continente africano, né? Quando do imperialismo no continente africano, né? Então, isso aí vamos falar depois um pouquinho. Então, por um lado, a gente vai pensar, eu estou sendo, pela questão do tempo, eu estou aqui, não quero ultrapassar meu tempo, Luiz, por favor, né? Então, eu vou primeiro dar essa dimensão mais atlântica do escravismo inserido no próprio capitalismo histórico, inserido aí dentro da questão do capitalismo, né? Mas o outro lado dessa moeda é o anti-escravismo. O outro lado dessa moeda é que vai ter também uma crítica ao cada vez mais crescente tráfico de escravos, vai começar a ter uma crítica ao tráfico de escravizados, vai começar a ter uma crítica ao escravismo, principalmente a partir das últimas décadas do século XVIII. E aí você pode lembrar, né, o Gustavo Vassa, conhecido como Laudaquiano, que nasceu na África em 1745, em Biafra, e morreu em 1797, já na Inglaterra, se não me falha a memória. E o Laudaquiano, ele vai escrever uma obra que depois, até hoje, é reeditada, que é a interessante narrativa da vida de Laudaquiano, ou Gustavo Vassa, o africano. Ele foi vítima do tráfico, tornou-se escravo, conseguiu se tornar livre, e se tornou um abolicionista. Então, Gustavo Vassa, como outros africanos, né, tornaram-se abolicionistas e partilhando daquele abolicionismo internacional, daquele anti-escravismo internacional ou atlântico, né? E, nesse sentido, ele vai se associar a outros sujeitos. Gustavo Vassa vai ter uma militância política na Inglaterra, por exemplo, do final do século XVIII, né, onde ele vai estar associado, né, vai ser importante, como vai lembrar Peter Leinewald, para pensar, inclusive, a luta dos trabalhadores ingleses na Inglaterra contra a opressão, contra a exploração. É uma questão importante aí. E na Inglaterra nós vamos ter também uma figura importante, que é Thomas Clarkson, né, nascido em 1760, falecido em 1846, e que no final do século XVIII, juntamente com um punhado de companheiros, cerca de 12 homens, sujeitos, ele vai fundar a Sociedade Britânica contra o Tráfico e a Escravidão e vai iniciar uma luta por mais de 30 anos contra o tráfico negreiro. Interessante que Thomas Clarkson nunca esteve viajando no navio negreiro, embora tenha conhecido alguns navios negreiros. Inclusive, ele reproduz essa imagem aqui, que se tornou clássica nos livros de história do navio negreiro, que está ao lado da imagem dele. O Thomas Clarkson, ele vai se tornar um militante da causa pela abolição do tráfico negreiro. E até que consegue, né, juntamente com outros sujeitos, inclusive o Laudaquiano, que citei há pouco, né, a vitória com a abolição do tráfico inglês em 1808.
dali a 30 anos, você vai ter cerca de 30 anos a abolição da escravidão no Caribe inglês, nas colônias inglesas. Pois bem, essa longa luta começa ainda no final do século XVIII, quando começa a se pensar que era possível um mundo sem tráfico, ainda que o tráfico continuasse existindo depois, né, principalmente para a região oriental. Mas era possível pensar depois um mundo não apenas sem tráfico, mas pensar um mundo também sem escravidão, sem trabalho escravizado. E aí vamos avançar aqui, e sempre pensando na dimensão atlântica desse processo, né? Nós vamos ter aqui, na década de 1860, a Guerra Civil Americana, como nós chamamos aqui no Brasil, né? A Guerra Civil Americana, na década de 1860, com o fim da escravidão no sul dos Estados Unidos, e foi muito importante nesse processo global, atlântico. Por quê? Porque quando, em 1860, você tinha 3 grandes áreas escravistas: o sul dos Estados Unidos, Cuba, colônia de Espanha, e Brasil, Império do Brasil. Uma dessas áreas importantes, o sul dos Estados Unidos, deixa de ter escravidão, e de uma forma muito traumática, né, para os escravocratas, de uma forma muito traumática para as sociedades escravistas, inclusive o Brasil. O que assustava mais ao Brasil não era o fim da escravidão, mas a forma como terminou a escravidão nos Estados Unidos. Ou seja, isso assustava bastante as elites escravocratas no Brasil, que, de certa forma, foram tocadas por isso. Já viviam sob o espectro da Revolução Escrava Haitiana desde o final do século XVIII. E agora se assustavam com a forma como se deu o fim da escravidão nos Estados Unidos, né? Nós temos também, nesse período, o fim da servidão na Rússia. E essa imagem aqui vai retratar aí os camponeses russos, né? Então, nós vamos ter também o fim da servidão na Rússia. Apesar da Rússia não estar ligada ao Atlântico, mas a gente está pensando aqui a dimensão atlântica desse processo, tá? Então, nós vamos ter também aqui a Lei Moré em Cuba, colônia da Espanha, como uma resposta a essa crise do escravismo, aonde vai se propor, né, o fim da escravidão em Cuba de uma forma mais devagar, mais controlada, com a Lei Moré, né? Então, nós temos aqui esse outro processo como parte dessa dimensão atlântica. E nós temos também a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, retratada nessa tela, né? A Guerra do Paraguai, onde você tem uma boa parte, grande parte do exército brasileiro formados de pessoas negras que tinham parentes escravos, ou que eram libertos, ou que haviam sido escravos libertados para lutar na Guerra do Paraguai. E a imagem aqui ao lado é justamente desse herói de guerra brasileiro, que é um homem negro, que retorna com suas medalhas, com seu uniforme para casa e encontra seus parentes chicoteados na fazenda, porque continuavam na escravidão. Então, como é que na década de 60, você tem o fim da escravidão nos Estados Unidos, o fim da servidão na Rússia, você tem a aprovação da lei abolicionista, e na década de 60 você tem a Guerra do Paraguai, que é uma guerra que o governo imperial brasileiro faz contra a tirania de Lopes, justifica a guerra pela liberdade do povo paraguaio. O Conde D, comandante das tropas brasileiras no Paraguai, após a ocupação do Paraguai, decreta o fim da servidão, da escravidão no Paraguai, e o Brasil continua tendo escravidão. Então, isso também coloca a necessidade de resolver essa questão, e aí você entende a Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, que é a lei, né, que é... Opa, 10 minutos, já meu tempo, né? Corre. Obrigado, Luiz. Então, a lei que esse ano, inclusive, faz 150 anos, né? E foi objeto de reflexões dos historiadores. Lançou-se há pouco tempo, inclusive, um livro pela Unesp, Ventre Livres, muito bom, né? Esse livro reunindo o trabalho de vários historiadores. Então, nós temos aqui a lei do ventre livre nessa iconografia do Império, né? E aí nós vamos ter o 13 de maio de 88, onde nós temos a imagem da missa campal no Rio de Janeiro, com a princesa regente, e nós temos a ilustração da comemoração da lei pelos escravizados, né, na outra imagem. Mas essa abolição da escravidão no Brasil não implica o fim da escravidão. Né? Não implica o fim da escravidão, porque o século XIX, apesar de ser o século da liberdade, é o século do imperialismo, né? E esse século do imperialismo implica, por exemplo, no Congo belga,
durante alguns anos, durante algumas décadas, no processo brutal de escravização das populações africanas do Congo belga, como mostra muito bem esta imagem aqui dos africanos acorrentados, né? Mas, ao mesmo tempo, o fim da escravidão não necessariamente implicou, né, mudanças profundas. No Brasil, por exemplo, e isso tem a ver com os tempos atuais, você tem essa imagem, agora sim, a lei de 13 de maio, do homem branco e do homem negro se dando as mãos como irmãos iguais entre si, mas uma igualdade que, ainda que jurídica, no Brasil, não se fez socialmente. E aí você vai ver que, no pós-escravidão, ao longo do século XX, você vai ver o reforço que se faz da imagem da pessoa negra como servil, como trabalhador que pega no pesado, como alguém que está sempre numa condição de sujeição, de inferioridade, seja na propaganda da farinha láctea, seja na propaganda de produtos eletrodomésticos, seja na propaganda de latas e garrafas de azeite, ou do algodão torcido, né? Onde aparece a figura, então, do menino negro. Então, essas imagens acabam reforçando uma leitura que tem suas raízes no mundo da escravidão. Tanto que você vê, décadas depois, cerca de 100 anos após a lei do ventre livre, né, um anúncio onde diz: vende-se uma família de escravos, que era um anúncio da venda de automóveis, né? Então, põe um escravo a trabalhar para você, uma família completa, o caminhão, a veraneio, né? E eles vão trabalhar de graça para você. Quer dizer, hoje esse é um anúncio impensável, né? Em termos de publicidade. Mas nos lembra os anúncios de escravos na época da escravidão, quando você tem aqui ao lado um anúncio publicado na imprensa na época da escravidão, onde se fazia a oferta da venda de escravos, né? Então, isso aqui eu estou trazendo como uma provocação para nós pensarmos essas questões relativas àquilo que fica na contemporaneidade desse passado escravista e da construção dessas relações raciais marcadas, portanto, pelo racismo como produto dessa escravidão, né? E que remetem, portanto, a essas lutas que hoje são retomadas de alguns anos para cá, com muita importância, na sua dimensão também atlântica, né? Como é que você tem essa repercussão atlântica no Ocidente, por exemplo, dos movimentos de vidas negras importam, né? E da denúncia e da luta contra o racismo. Bom, eu acho que eu já superei meu tempo, né? Então eu vou encerrar aqui, agradecendo então a oportunidade de trocar essas ideias com vocês. Me coloco na tela de novo, compartilhando com o senhor e agradecendo mais uma vez o aceite do convite e a explanação que o senhor acabou de apresentar. Nós já temos uma pergunta aqui na sessão de perguntas e respostas no Zoom, e reforço a todos que quiserem fazer perguntas, basta escrever ali no perguntas e respostas, o Q&A que tem disponível na ferramenta Zoom. E é interessante, professor, que traz uma relação com o que o senhor acabou de concluir a sua palestra, né? Ela é uma pergunta do Gabriel Meira, que lhe deseja uma boa tarde e questiona da seguinte maneira: nós poderíamos afirmar, professor, que hoje a nova, entre aspas, plantação de algodão é a tecnologia, com trabalhos quase escravos em alguns lugares do planeta, como, por exemplo, a China. E essa é uma analogia à questão que que o senhor acabou de apresentar das propagandas. Ok, podemos já responder? Por favor. Ainda hoje, você tem, né, o que nós chamamos da escravidão moderna ou contemporânea, ou do trabalho análogo à escravidão, no Brasil e em vários lugares do mundo. Uma das questões que eu estou estudando agora no meu projeto atual de pesquisa é a economia do cacau na Amazônia, no século XIX, durante a escravidão, mas tenho lido alguma coisa sobre a economia do cacau contemporânea, até para entender essa relação passado-presente. E outro dia eu li justamente uma matéria da BBC, aonde mostrava o uso do trabalho escravo ou análogo à escravidão de crianças nas fazendas de cacau da Costa do Marfim, daquela região lá de Gana, Costa do Marfim,
onde essas crianças vêm de outros países africanos aos 10 anos de idade e passam até a idade adulta o dia inteiro trabalhando nas fazendas de cacau, ganhando muito pouco, vivendo com muito pouco, no trabalho análogo à escravidão, né? Sem acesso à escola, nada disso, né? Então, e que há 20 anos isso já havia sido matéria de discussão política, inclusive nos Estados Unidos, com denúncias a respeito, e que as grandes multinacionais de chocolate haviam assumido o compromisso nos Estados Unidos de, há 20 anos atrás, ter maior controle sobre isso. Qual é o cacau que a gente está comprando e qual é a origem desse cacau? Se tiver trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, a gente não vai. Houve avanços, mas 20 anos depois, a reportagem do BBC demonstra que é uma realidade ainda presente, porque há dificuldade de você também ter controle da origem desse cacau e garantir, ou seja, não tem como garantir que aquele chocolate que a gente gosta de comer, né, que todo mundo pode comer, eu gosto muito, né, não tem na sua origem o cacau de origem africana utilizando trabalho análogo à escravidão. No caso do Brasil, menos, né? Porque o Brasil é um produtor de cacau, embora importe cacau para fabricar chocolate, ele também produz bastante do seu cacau, né? Mas, enfim, mas não pode se dizer o mesmo em relação ao cacau consumido na Europa, nos Estados Unidos, tem a sua origem, inclusive, nos países africanos. Então, você falou aí, você pode remeter isso para outras situações, né, que você vai pensar. Por exemplo, quantas grandes empresas, né, que produzem roupas, né, calças jeans, por exemplo, tem na origem trabalho análogo à escravidão, de pessoas que são confinadas em pequenos espaços, sem iluminação adequada, sem ventilação adequada, sem a higiene adequada, sem a salubridade adequada, pessoas que trabalham 12, 14 ou mais horas por dia, ganhando muito pouco, né, e que acabam, ao longo dos anos, né, ganhando deformidades físicas em função desse trabalho e problemas de saúde grave. Ou seja, isso que você coloca remete a isso. E isso por quê? E aí eu digo a atualidade dos estudos da escravidão para o 18, para o 17, para o 19, que ainda está se colocando. Por quê? Porque hoje se entende, se compreende que você não tem necessariamente, como coisas excludentes, opostas, contraditórias, o trabalho análogo à escravidão ou escravizado, compulsório, com o capitalismo histórico. Faz parte do capitalismo histórico, né? Você fazer uso. Ou seja, a gente associou muito que o capitalismo é trabalho livre assalariado. Não deixa de ser, mas não necessariamente, não exclusivamente, não somente. Você também pode ter estruturas de produção capitalistas fazendo uso do trabalho análogo à escravidão, fazendo uso de trabalho escravizado, ou compulsório, ou engajado, como queira, mesmo de pessoas livres. Então, e é justamente, e aí é o que eu digo, né, e muitos já disseram, e outros ainda dizem, né, que o fim da escravidão no Brasil, por exemplo, ou o fim do tráfico inglês de escravos no início do século XIX, outro exemplo, né, não tem uma motivação, embora possa existir interesses econômicos, mas não tem uma motivação lá no fundo econômico. O historiador Simon Drush já falava que o fim do tráfico de escravos inglês havia sido um economicídio, ou seja, um suicídio econômico, porque, em termos econômicos, o capitalista era extremamente vantajoso, né? Era lucrativo. O que torna inviável a escravidão no Brasil não é a sua incapacidade produtiva, não é a sua incapacidade de dar lucro, não é a sua incapacidade econômica. O que torna inviável economicamente a escravidão no Brasil é a sua insustentabilidade política. E o que torna insustentável politicamente a escravidão é a rebeldia escrava, é o avanço do abolicionismo, é o avanço de uma nova ideia de que é possível ter uma economia que funciona e produz sem trabalho escravo. Eu gosto de fazer um paralelo com a questão do meio ambiente, com a questão da discussão ambiental, que temos cada vez mais forte hoje em dia. Então, eu sempre pergunto, quantas pessoas hoje em dia estão mais dispostas a pagar mais caro por um produto orgânico? Por um produto responsavelmente ecológico? Quantas pessoas... Quer dizer, está mudando o comportamento. Da mesma forma que as pessoas foram mudando a sua mentalidade, não todo mundo, claro, de que era possível, então, você pagar pelo trabalho de alguém.
que era possível, então, você ter uma economia sustentável sem escravidão, sem tráfico. Então, há uma mudança aí de mentalidade que deve ser considerada também, mas que é produto de luta social. Então, eu diria isso, dando aí com o que ele nos diz. É uma discussão que, como o senhor mesmo colocou, ela demanda muito tempo, porque são questões muito profundas e que, historicamente, já ficou explícito, são séculos e séculos de material para pesquisa, para estudo, para tentar auxiliar um pouquinho na compreensão da nossa realidade atual. E acho que a pergunta da Larissa tentava fazer essa conexão com a história e o presente, que é algo muito complexo, mas que de forma bem breve o senhor conseguiu abordar. E dessa maneira, professor, eu agradeço a sua disponibilidade, assim como todo o interesse e disponibilidade da Universidade Federal do Pará em contribuir com as iniciativas da Fulbright Interdisciplinary Network. E eu não me canso de agradecer a parceria muito próxima da reitoria da UFPA, da diretoria de Relações Internacionais e pelo seu aceite do nosso convite em estar contribuindo com a nossa missão de promover o discurso e promover os estudos sobre os Estados Unidos. Lembrando a todos, e lembrando também ao senhor, professor, eu vi que o senhor acompanhou hoje pela manhã a palestra da professora Patrícia, né? Sim. Hoje à noite nós teremos a palestra do professor James Salzman, da Universidade da Califórnia de Santa Bárbara, falando um pouquinho sobre a COP26. É um assunto que para a Amazônia, como Estado, é muito importante, para o Pará, desculpa, para a região amazônica é muito importante, para o Estado do Pará é muito importante, e que a UFPA tem pesquisa de ponta no assunto também. A nossa conferência continua dessa maneira. Agradeço a presença de todos e, mais uma vez, professor José Maia, muito obrigado por estar conosco na tarde de hoje. Bom, novamente agradecer a oportunidade de estarmos aqui, é sempre bom, né, conhecermos novas pessoas, ainda aqui virtualmente, mas é parte também dessa modernidade, isso, né? E tem vantagens também, né? E dizer que também agradecer o convite, né, para estarmos aqui participando desse evento da Fulbright, né, e aqui pela nossa universidade, ainda melhor ainda, né? Agradecer ao professor Dionísio, né, da Casa Brasil-África, Relações UFPA, que indicou o nosso nome, né, um colega, um amigo nosso da faculdade. E a gente vem com muita satisfação participar disso, até porque, preparando aqui o material, estava me lembrando, né, de quando eu fiz o meu mestrado, em 94, na Unicamp, eu tive a oportunidade de concorrer a um edital de financiamento de pesquisa sobre escravidão no Brasil, o Centro de Estudos Afroasiáticos, que era financiado pela Fundação Ford, né? Foi um dos últimos editais da Fundação Ford. Acho que um ou 2 anos depois terminou. Ainda continuaram por mais algum tempo patrocinando pesquisas sobre mulheres em associação com a Fundação Carlos Chagas. Então, um dos últimos editais foi esse que eu participei. Tive a felicidade muito grande de poder ter minha pesquisa financiada, e outros colegas também tiveram. Então, isso é algo muito importante, né? É algo muito importante. Isso foi uma coisa que realmente, né, a gente lembra e mostra que esses intercâmbios, esse diálogo, construir esses intercâmbios é fundamental. É isso. E dizer que foi uma satisfação muito grande. O senhor tem toda a razão. O intercâmbio é fundamental, esse entendimento mútuo entre Brasil e Estados Unidos é muito importante. Como eu falei ontem à noite no encerramento da palestra do professor Juliano Cortinhas, da UNB, a construção de pontes que a FIM se propõe, ela é muito importante para o futuro da pesquisa para aproximar as comunidades acadêmicas de Brasil e Estados Unidos. E é um prazer contar com a sua colaboração e a participação da UFPA nesse projeto piloto que vem trazendo bons frutos. Então, mais uma vez, muito obrigado. A todos, muito obrigado e até breve. Às 19 horas, estamos de volta. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado. Até logo.